Dando continuação, então, aos estudos epidemiológicos, nós iremos agora detalhar sobre os estudos observacionais. Então, os estudos observacionais, eles são de vários tipos, né? Como eu já mencionei, os estudos descritivos, que vão apenas descrever a situação de saúde de uma população, e os estudos analíticos, que vão, então, analisar a situação de uma população. Grande parte das vezes, os estudos epidemiológicos, eles começam com o estudo descritivo, que passa a ser um estudo analítico. Como exemplo de estudos analíticos, nós temos o estudo ecológico, estudo transversal, caso controle e corte. Estudo ecológico também é chamado de estudo de correlação. Estudo transversal também é chamado de estudo de prevalência. Então, nós temos aí os sinônimos, né? Os estudos observacionais, eles permitem que a natureza determine o seu curso. O investigador, ele mede, mas não intervém. Isso é importante. Os estudos observacionais, o observador, o investigador mede os dados, as variáveis, mas não tem a interferência, ele não modifica nenhuma variável. Então, os estudos epidemiológicos observacionais, eles começam com os estudos descritivos, onde é observado a frequência, a distribuição de um evento relacionado à saúde. Por exemplo, relacionado ao tabagismo. Então, eu quero saber qual que é a frequência de jovens que fumam. Então, eu vou ter lá um número. A frequência de jovens que fumam é 15%. Então, isso é um dado descritivo. Eu não estou analisando a variável. Esse jovem que fuma, o pai fumava, a mãe fumava, os amigos fumam. Eu não estou avaliando isso. Só estou avaliando quantos por cento de jovens que fumam. Qual a distribuição desse jovem que fuma? Qual a idade? Entre os jovens que fumam, 50% é maior que 15 anos. Então, eu estou descrevendo, mas não estou analisando esses fatores. Então, aí nós temos um estudo descritivo, que limita-se apenas a descrever a ocorrência de uma doença em uma população, sendo frequentemente o estudo descritivo o primeiro passo de uma investigação epidemiológica. Então, todo mundo, em alguma maneira, aí, irá se deparar com o estudo descritivo, né? O estudo descritivo, eles não tentam analisar a associação entre nada, ele apenas descreve a situação. Então, os estudos descritivos e analíticos não podem ser vistos como estudos exclusivos, porque, como eu já mencionei, os estudos analíticos, eles começam a partir dos estudos descritivos. Os estudos analíticos, então, eles vão observar a frequência e distribuição de um evento relacionado à saúde e seus determinantes. Vão fazer agora correlações. Então, existe alguma associação entre o hábito de fumar e a prática da atividade física? Então, para analisar isso, nós temos os estudos analíticos. O tabagismo, o hábito de fumar, aumenta o risco de doenças cardiovasculares? Para avaliar isso, então, nós vamos usar algum tipo de estudo analítico, que vai, então, testar a hipótese. Porque quando você afirma que o tabagismo aumenta o risco de doença cardiovascular, isso é uma hipótese, que para ser testada, então, nós iremos fazer os estudos analíticos. Bom, então, o objetivo dessa aula é principalmente descrever dois estudos analíticos, o estudo ecológico e o estudo transversal. Vamos começar, então, com o estudo ecológico, ou também chamado estudo de correlação. O estudo ecológico, ele vai avaliar dados de população. Então, nós teremos um dado populacional. Os estudos ecológicos, eles são muito úteis para gerar hipóteses.
Eles geram hipóteses, mas não testam, tá? Testar é outro tipo de estudo. Então, os estudos ecológicos são muito úteis para gerar hipóteses e são então utilizados como grupo de pessoas, uma população, para avaliar, né? E é avaliado então em relação ao contexto social e ambiental. O estudo ecológico ele é feito comparando duas populações, duas cidades, dois municípios, dois países, ou comparando uma mesma população em duas épocas diferentes. Então, o estudo ecológico ele é feito comparando duas populações na mesma época ou comparando a mesma população em épocas diferentes. Por exemplo, nós queremos comparar as quantidades de doenças cardiovasculares Goiânia com São Paulo. Então, duas populações diferentes. Ou eu quero comparar o número de pacientes com doenças cardiovasculares em Goiânia hoje, em 2020, e Goiânia há 10 anos atrás, em 2010, para verificar se os nossos hábitos de vida nesses últimos 10 anos se aumentou ou reduziu a interferência nas doenças cardiovasculares. Então, eu comparo uma mesma população em épocas diferentes ou duas populações em épocas na mesma época. Então, a unidade de análise do estudo ecológico é a população, um grupo de pessoas, né, pertencentes a uma área geográfica definida, bairro, município, cidade, país, etc. Onde, então, é possível avaliar o contexto social e ambiental. Então, se eu comparar, por exemplo, Goiânia e São Paulo, nós temos muitas diferenças sociais e até mesmo ambientais, que tem que ser analisado no estudo ecológico. Então, ele vai comparar as variáveis globais, que, por exemplo, as variáveis ambientais, e possibilita, então, avaliar os indicadores de condição de vida, indicadores também de situação de saúde. Os estudos ecológicos, eles possuem como principal objetivo gerar hipóteses etiológicas a respeito da ocorrência de uma determinada doença. Então, o principal objetivo, gerar hipóteses etiológicas, que vai possibilitar, então, a identificação da causa de uma doença. Etiologia é causa. Além disso, os estudos epidemiológicos permitem também avaliar a efetividade de uma intervenção na população. Então, é feita uma intervenção na população num tempo e avalia-se alguns anos após se essa intervenção foi ou não foi eficiente. Então, por exemplo, na década de 30, 50, foi estipulado as campanhas de vacinação. Aí a gente pode comparar os dados, então, da década de 60, após a vacinação, com os dados de hoje. A campanha de vacinação realmente é algo que gerou uma intervenção eficiente? Então, seria um estudo ecológico. Principais características. Nós temos o estudo com dados agregados, os dados de uma população. Então, a população é composta predominantemente por homens, em tal faixa etária, com tal renda, etc. Então, os dados são agregados. Permite avaliar correlações, isso é o principal ponto. As características do estudo epidemiológico permite avaliar correlacionar variáveis, né? Assim como também os estudos epidemiológicos permite avaliar tendências. Se vai ter um aumento, uma redução, em quem ocorre mais a doença, em quem a doença tende a ocorrer mais, né? Então, tendências. Além disso, servem, como eu já falei, para formular hipóteses, né? Bom, os estudos epidemiológicos, eles possuem algumas variáveis. Então, possuem medidas agregadas, que vão falar, então, as características individuais daquela população. Então, se aquela população é composta por homens, mulheres,
por pessoas acima dos 60, menores que 60, faixa etária, renda. Então, são as medidas agregadas. Medidas ambientais, então, quando há características do ar, da terra, da água, né? Aquela cidade, aquele município, qual que é a característica ambiental? O ar é poluído, o ar é um ar mais limpo, né? A água é tratada, a água não é tratada. E medidas globais, que são, então, atributos de grupos, organizações de lugares, densidade demográfica, quantos por mil existe naquela região, a razão de masculinidade, quantos homens por relação de mulher, entre outros fatores, né? Como limitação, então, nós temos que o estudo epidemiológico, ele possibilita a geração de hipóteses, mas não possibilita testar hipóteses, né? Não possibilita comprovar se a hipótese é verdadeira ou não. Além disso, o estudo epidemiológico, como eu já disse no slide anterior, tem aí as suas vantagens e desvantagens. E uma limitação que o estudo epidemiológico vai ter é o que nós chamamos de falácia ecológica. A falácia ecológica é quando a gente generaliza o dado, só que quando a gente fala do indivíduo, essa generalização não torna-se verdade. Então, por exemplo, eu afirmar que todo mundo que tem câncer de colo é porque consumiu muita carne vermelha, você está afirmando, então, que o consumo de carne vermelha vai gerar o câncer de colo. Só que eu posso ter uma pessoa, duas pessoas que teve o câncer de colo e é vegetariano. Então, você generalizar o consumo de carne vermelha correlacionando ao câncer de colo não pode acontecer, porque você cai na falácia ecológica, aonde a generalização acaba tornando falsa a sentença para alguns indivíduos específicos. Bom, além das vantagens mencionadas no slide anterior, nós temos que o estudo ecológico é um estudo barato, porque os dados são obtidos de fontes secundárias. Então, os dados quase sempre são obtidos a partir dos sistemas de informação, SIM, SINASC, SINAM e do IBGE. Desvantagem, né? É difícil controlar esse fator de confusão e não é possível associar o fator e doença no individual, que é o que eu estou mencionando, né? Que é a falácia ecológica. Bom, nesse sentido, para deixar a falácia ecológica mais didática, então nós temos aqui uma turma de 4 alunos, né? Onde nós temos um nível de QI. Então nós temos 50, mais 90, mais 130, mais 150. Somando esses valores aí, nós teremos o valor, então, de 420. Dividindo, então, pelos 4 estudantes, né, dividindo por 4, nós teríamos uma média de QI de 105. É a média, que seria, então, considerado uma média alta, né? Um nível de QI. Só que esse carinha aqui, ele está muito fora da média. Então, esse carinha, ele não pode ser colocado como um nível de QI alto. Pelo contrário, né? Ele tem mais da metade menor, né? Então, a falácia ecológica, ela consiste em afirmar que todos os alunos aí, esses 4 alunos, têm um QI alto, o que não é verdade, porque nós temos um indivíduo aí com QI 50, né? Então, isso é a falácia ecológica, é você generalizar e acabar tendo indivíduos aí que fogem a essa regra. Bom, alguns exemplos de estudos ecológicos, né? Número de mortes por onda de calor na Europa pode chegar a 145, né? Então, essa reportagem da Folha de São Paulo, uma reportagem de 2003, ela fala na reportagem que o aumento da taxa de mortalidade durante a onda de calor na França em 2003 mostrou-se correlacionado. Essa palavra é importantíssima. Mostrou-se correlacionado. E isso está na própria reportagem.
ao aumento da temperatura. Então, o que ele correlacionou? O que ele queria avaliar? Ele queria avaliar o número de óbitos, era uma variável, e a outra variável era a temperatura. Então, para isso, ele fez essa correlação. Nesse sentido, então, ele avaliou que, embora o aumento diário da poluição do ar, que seria um fator que poderia confundir, né, tenha contribuído. Ele observou que o aumento dos óbitos ocorreu principalmente na população idosa, sendo a causa básica de morte frequentemente registrada como decorrente de doença cardíaca ou pulmonar. Então, ele pegou dados da França, né? Por exemplo, desde final de junho, 145 pessoas faleceram na França e 45 no resto do continente. Então, pegou 2 lugares, França e a Europa como um todo, né? E fez essa correlação. Então, é um exemplo de um estudo ecológico, um estudo de correlação. Além disso, outros estudos que nós temos aqui ecológicos de correlação por exemplo, os casos de malária, né? Então, os casos de malária, foi pegado os dados da incidência de malária em várias regiões do país, especificamente na região centro-norte, nordeste, né, diria assim, porque não foi pegado a região sul nem sudeste, e avaliou, então, os casos de acordo com a cor, e comparou as regiões, né? Então, a região que mais tem incidência de malária, a região norte, da região da floresta amazônica, né? Já a região centro-oeste aqui tem bem menos casos, a região norte também menos casos. Então, comparou regiões. Um estudo, então, analítico espacial, porque comparou regiões, estudo analítico espacial. E o outro aqui nós temos, então, a incidência de malária na Amazônia Legal, onde nós temos a floresta amazônica, né? De 1980 até 2009. Então, ele fez esse comparativo, então, um estudo correlacional temporal, né? Esse aqui é um estudo ecológico espacial, que comparou lugares, e aqui comparou tempos, né? De 1980 até 2009. Então, esse estudo analítico temporal, ele possibilita prever tendências futuras. Então, olhando aqui o gráfico final, a tendência futura é que os casos de malária nos próximos anos tendem a diminuir, né? Então, o estudo ecológico temporal possibilita prever tendências de aumento ou redução de casos. É o que o governo hoje faz, né? Falando que a curva vai aumentar ou vai diminuir de coronavírus, né? É feito, então, a partir de estudos. Outro estudo ecológico que nós temos é a relação entre poluição atmosférica e atendimentos por infecção de vias aéreas superiores no município de São Paulo. Esse estudo, ele avaliou, então, épocas diferentes. Ele avaliou o período aí, de maio até setembro de 96, depois de junho de 97 até setembro de 97, depois 98. Ou seja, basicamente comparou 3 anos, né, de 96 a 98. Então, ele conseguiu fazer a correlação a partir desse estudo ecológico, e ele observou nesse estudo que em 98 há um aumento de partículas aéreas, ou seja, de poluição do ar, o que ele conseguiu correlacionar com o aumento de infecções respiratórias. Então, em 96, teve 52 atendimentos por infecção das vias aéreas. Já em 98, teve 81, quase que dobrou, né? Então, ele conseguiu correlacionar isso nos estudos. Então, esse estudo epidemiológico faz essa correlação entre variáveis, ok? Só que nós temos uma limitação do estudo ecológico, porque nenhum estudo ecológico ele possibilita inferir a causalidade. Então, nós não podemos afirmar que a pessoa que teve aqui a infecção da via aérea foi por conta da poluição. Pode ter tido outras variáveis diferentes que não foram analisadas. Então, ela gera uma hipótese que deverá ser testada a partir de outros estudos.
Outro estudo ecológico que nós temos, esse estudo de 99, é um estudo que vai avaliar as desigualdades na mortalidade no espaço e extrato social. Esse estudo, ele vai então descrever os diferenciais de mortalidade, então ele começa com um estudo descritivo, né? E depois ele vai avaliar a divisão do município em 75 zonas e vai comparar essas 75 regiões, quais características elas possuem para relacionar com a mortalidade. Aí ele pegou as 75 regiões de Salvador e dividiu essas regiões de acordo com o extrato social, aonde a região número 1 é a que tinha a melhor condição econômica, e a região 6, né, os estratos 6, são as regiões com piores condições socioeconômicas, ou seja, as pessoas mais pobres. E ele observou, então, que nas regiões mais pobres tinha-se uma mortalidade infantil maior. Se nós olharmos a mortalidade infantil na região mais pobre, é 4 vezes maior que a mortalidade infantil na região mais rica. Então, a região mais rica teve 3,1 de mortalidade infantil proporcional e a região mais pobre teve 12,7 de mortalidade infantil proporcional. O que quer dizer mortalidade infantil proporcional? No caso aqui, do 12,7, quer dizer que a cada 100 óbitos, aproximadamente 13 foram em crianças menores de 1 ano. Então, a mortalidade infantil proporcional, ela é diferente da mortalidade infantil que nós estudamos, né? A mortalidade infantil proporcional quer saber a proporção de pessoas menores de 1 ano. A mesma coisa, a razão de mortalidade proporcional de 50 anos e mais, né? Então, a mortalidade infantil proporcional, ela está altamente correlacionada com as condições socioeconômicas, né? Sendo que regiões com piores condições socioeconômicas têm um maior índice de mortalidade infantil. E um último estudo aqui de correlação, nós temos então o impacto do Programa Saúde da Família na mortalidade infantil em municípios do Brasil. Então, esse estudo, ele comparou 771 municípios, o Brasil tem quase 6 mil municípios, e ele comparou esses 771 municípios entre o ano de 96 e o ano de 2004, né? E ele comparou esses municípios, então, a alguns critérios de saúde, para verificar se o Programa da Saúde da Família está sendo eficiente, está sendo eficaz para reduzir a mortalidade infantil. Nesse sentido, deixa eu apagar aqui primeiro. Nesse sentido, esse estudo, ele conseguiu, então, fazer a correlação e ele observou que no ano de 96, quando ainda estava em planejamento o estudo, o Programa da Saúde da Família, né? Ele conseguiu observar que de 96 para 94, a mortalidade infantil caiu, era de 24,1, passou agora a ser a de 16,1. Além disso, observou também a porcentagem de pessoas vivendo em casa com água tratada, né? Entre outros variáveis, o que indicaram que o Programa Saúde da Família tem sido eficiente em melhorar os indicadores de saúde. Bom, além disso, nós temos aqui uma correlação, no caso, o pessoal da nutrição, mais importante ainda, né? Entre o consumo de gorduras e o câncer de mama. Então, ele fez a correlação aqui, o consumo de gorduras, de calorias provenientes de gordura, e a taxa de incidência de câncer. Então, quanto mais gordura nós ingerirmos, maior a chance, né, o risco de nós termos o câncer. Aí que disparado tem os Estados Unidos, que é o principal país que come fast food, né? Já o Japão é um país que come pouco alimento gorduroso, eles consomem muito peixe, né? E eles têm uma incidência menor de câncer de mama.
então um estudo de correlação. Fez a correlação, no caso, entre países, né? No mesmo período, ok? E aqui, um estudo de correlação temporal, onde é observado uma intervenção. Então, nós temos aqui a taxa de mortalidade por tuberculose, se não me engano, em São Paulo, e ele fez a correlação entre 1900 e 1995, né? Quase 100 anos de estudo. E teve aqui, então, até 1950, uma alta taxa de mortalidade de tuberculose. Aí começou-se o tratamento específico para a tuberculose, nós temos aí os medicamentos, a vacina para a tuberculose, e observou-se, então, uma queda brusca, né, até 1980, e depois uma incidência de AIDS no final da década de 90. Então, isso aqui é um estudo correlacional, um estudo ecológico temporal. E nós temos também o estudo de mortalidade em idosos por doenças cardiovasculares. E é um estudo ecológico que avaliou 2 quinquênios, né? Um quinquênio é 15 anos, né? Então, ele avaliou durante 30 anos, dividindo os quinquênios. O primeiro quinquênio de 96 a 2000 e o segundo quinquênio de 2006 a 2010. Ele avaliou, então, se houve alguma diferença, né, entre a mortalidade dos idosos relacionado a esses quinquênios. E ele observou que houve sim, né, uma diferença na mortalidade proporcional de causas entre os quinquênios, né, sendo que hoje a mortalidade proporcional, aqui embaixo tem a legenda, ó, ele mostra uma redução, por exemplo, de mortes por infecções, por doenças infecciosas, né, um aumento por outras doenças, ok? Bom, então, terminando aqui os estudos ecológicos, próximo vídeo agora eu vou falar sobre os estudos transversais.